O primeiro de 2016, e para a gente começar bem o ano, nós estamos recebendo aqui Oscar Faria, empresário, presidente do PMDB de Patos de Minas, para a gente fazer um balanço de 2015, para a gente falar de 2016, que é um ano eleitoral, que é um ano que tem eleições, que vai ser um ano, a gente espera, seja um ano melhor. Oscar, boa noite. Vamos começar fazendo um balanço aí desse ano de 2015, né? Que avaliação o senhor faz desse ano de 2015? Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores. Alegria grande estar entrando pela primeira vez no ano de 2016 na casa de vocês e aproveito a oportunidade para desejar a todos, extensivo aos familiares, um feliz 2016, um 2016 com prosperidade, com saúde, feliz. O balanço, Maurício, é como todo fim de ano, como todo início de ano, é um momento da gente fazer uma reflexão, de nós avaliarmos o que aconteceu e projetarmos o que a gente imagina para o próximo ano. O ano de 2016, principalmente a nível nacional, foi um ano extremamente conturbado, né? Essas operações de combate à corrupção, elas vieram num momento muito oportuno, vieram num momento muito adequado, porque a política, como de resto, diversos segmentos precisam passar por uma reciclagem, precisam passar por um momento de acerto, né? O que a gente não pode, o que nós não podemos é generalizar os fatos que acontecem em Brasília como se aquilo fosse abrangente a toda a classe política, a toda a classe empresarial. Nós temos visto até hoje condenações de grandes empresários, né? Principalmente empresários da área das megas construções e presos. Nós temos visto diversos agentes políticos, quer seja na Petrobras, quer sejam em outras estatais, também presos e respondendo a inquéritos, a processos. E evidentemente que a grande mídia, ela não pode tratar de uma maneira diferente, a não ser relatar os fatos que estão acontecendo e mostrar para a população, até porque é função da mídia isso, mostrar para a população esses acontecimentos. O que nós não podemos é generalizar, é achar que todo empresário é desonesto, é acharmos que todo político é desonesto e que, englobando todos esses segmentos, nós teríamos um país de uma forma muito negativa, não só a nível de gestão, como também a nível de receptividade por parte da população. Você acha que essa crise política, essa falta de liderança, de um rumo, ela interferiu na crise econômica? A crise econômica é em função da crise política, na avaliação do senhor, ou não? Não, eu acho que é um somatório, né? Eu acho que a crise política ela tem um peso muito grande em cima dos investimentos, dos grandes investidores a níveis internacionais. O investidor hoje, ele não quer correr risco. O investidor, ele quer o lucro dele, ele quer o retorno financeiro ao capital que ele aplica. Evidentemente, num país onde você fala toda hora em impeachment, onde você troca ministros a bel prazer, o grande investidor, ele se retrai. Ele procura um mercado mais conservador, ele procura onde ele possa fazer o investimento dele, onde ele tem uma certa tranquilidade ao longo de um determinado período, para que ele possa colher os frutos do investimento que ele assim o faz. Mas mesmo assim, com toda essa turbulência, nós tivemos grandes investimentos ainda no Brasil. Então você imagina se nós estivéssemos caminhando num país onde essa crise política não fosse tão acentuada, e nós teríamos tido um ano de 2015 certamente de um progresso muito maior. Evidentemente que pesa também muito a gestão da conta pública, a gestão do nosso imposto, daquilo que nós recolhemos, porque o governo federal fecha o ano com um déficit de 120 bilhões de reais. Quer dizer, isso mostra também para o investidor que nós não estamos gerenciando bem o dinheiro dos tributos que a população, que o empresariado como um todo paga.
O que a gente não pode, como eu disse, é generalizarmos. Nós vamos ter empresários desonestos, nós vamos ter políticos desonestos, nós vamos ter... O que nós não podemos é generalizar e colocar todo mundo da mesma forma. Agora, Oscar, o governo do estado parece que viveu uma situação oposta ao governo federal, né? Aquela turbulência toda de lá parece não ter chegado no governo de Minas. Eu imagino assim, esse primeiro ano do governo Pimentel e Antônio Andrade, ele foi um ano foi um ano mais tranquilo, né? Sem uma perturbação maior, porque o governador, logo no primeiro momento, acertou com o pessoal da saúde, com o pessoal da educação e fez aquele trabalho junto à Assembleia Legislativa no sentido de aportar aqueles 6 bilhões que existiam à disposição, mas que não estavam no caixa do governo. Esses 6 bilhões deu um fôlego para que o governo pudesse implementar algumas atitudes, algumas atividades, e foi um ano mais tranquilo. Teve turbulência, mas tinha tudo para ter, né? O governo começou com greve na educação, com greve na saúde, com greve no IMA, com greve na Emater. Mas nós tivemos aqui em Patos, né, quando esteve aqui o governador Fernando Pimentel, com o vice-governador e todo o seu secretariado, a forma do governador Pimentel de administrar, gerir, principalmente esses conflitos. Você teve a oportunidade, e o telespectador deve se recordar, que lá no local onde se realizava aquele fórum regional, nós tivemos lá diversas manifestações do pessoal do Estado. E o governador determinou que todos os secretários ali presentes atendessem às demandas, atendessem aquelas reivindicações, no sentido de sentar com os movimentos e estudar uma saída que fosse interessante para o Estado e que fosse também interessante para aquelas pessoas que ali reivindicavam. Quer dizer, esse diálogo que o governo teve, esse diálogo que o governador Fernando Pimentel permitiu, ele possibilitou que se chegasse a um acordo com aqueles órgãos do governo estadual, no sentido de que fosse encontrado um meio harmonioso, né, de se tocar o governo, porque também o funcionário público estadual, ele quer o Estado bem, ele reivindica merecidamente e às vezes com muita razão, mas também ele quer ver o Estado em desenvolvimento, porque é do Estado que ele tira o seu provento, o seu sustento. Agora, a maior demonstração de habilidade foi com relação à educação. Isso não tem dúvida, né? Eu acho que, e olha, eu pelo menos não tenho nenhuma dúvida que todos os nossos problemas estariam resolvidos se nós tivéssemos uma educação de qualidade já ao longo dos anos. O pessoal da educação, Maurício, são aquelas pessoas onde nós entregamos o que tem de mais precioso nas nossas vidas, que são os nossos filhos. Então, é o pessoal, junto com a saúde, que tem que ter um tratamento, não vou até dizer diferenciado, mas um tratamento justo, porque havia um piso nacional a ser pago e não havia nem expectativa e nem sinalização que o governo do Estado fosse, em algum momento, principalmente naquelas gestões anteriores, de que houvesse uma sinalização para o funcionalismo público da área da educação de se pagar o piso salarial. E o governador, dentro das dificuldades que ele recebeu, o Estado fez um cronograma e a gente espera que esse cronograma seja cumprido e que, merecidamente, o pessoal da educação receba, pelo menos, o piso nacional do salário. Oscar, e Patos de Minas, né, em que há uma reclamação generalizada de todos os setores da sociedade? Dá para a gente fazer uma leitura do que acontece na Prefeitura de Patos de Minas, que não consegue agradar quase ninguém? Patos é mais complicado, né? A história de Patos, ela vai ser difícil de ser contada por esses últimos 3 anos e pelo que se promete vir para 2016. Eu sempre digo, Maurício, que a responsabilidade de um dirigente partidário, a responsabilidade de um diretório municipal ou de um diretório estadual ou até mesmo nacional é muito grande, porque são
dessas pessoas que compõem esses departamentos de um partido político que indicam os candidatos. A população ela não tem o privilégio de escolher, ela optar. Não, vai ser candidato pelo partido tal, fulano. Não, isso é uma casta de poucas pessoas que se reúnem e elegem como candidato pelo partido determinada pessoa. O que a gente vê é que muitas vezes o dirigente partidário ele não tem uma preocupação maior com a cidade, com o município. Ele quer ganhar a eleição a qualquer custo. E quando o objetivo é ganhar uma eleição a qualquer custo, às vezes o partido não indica a pessoa que tenha capacidade para exercer aquele cargo. E o que eu acho que aconteceu em Patos é exatamente isso. Um grupo político indicou um candidato que tinha um apelo popular muito grande, que usou de um artifício de iludir o eleitor, de enganar o eleitor ao oferecer um grande leque de promessas que todos nós que temos um pouquinho de conhecimento de gestão pública, de gestão empresarial, sabemos que era impossível de ser cumprido, mas ele tinha um apelo popular muito grande, em cima de um trabalho de marketing também violento, ele conseguiu iludir a uma parte do eleitorado para que o eleitorado conduzisse a ele os votos necessários para que fosse eleito. E logo nos primeiros 6 meses, nós vimos que ficou constatado que, embora o prefeito eleito fosse uma pessoa que já militava na política há muitos anos, a vertente dele era uma vertente mais da área legislativa e não da área executiva, porque nós vamos imaginar que pela caneta dele nesses 4 anos vai passar perto de 2 bilhões de reais. Então, o melhor, de 4 bilhões de reais, nós estimarmos aí um orçamento anual em torno de 400 milhões de reais, em 4 anos nós teríamos 1 bilhão e 600. Então, na verdade, é muito dinheiro para você gerir. Se você não tiver um pouco de conhecimento de gestão financeira, de gestão de pessoal, se você não tiver o mínimo de conhecimento administrativo e, pior ainda, se você não tiver o discernimento de escolher uma equipe e de delegar para essa equipe, dentro daquelas determinadas áreas, que aquela equipe faça ali o trabalho, nós vamos chegar na situação que chegou a Patos. Eu sempre digo que o prefeito Pedro Lucas, embora toda essa tragédia que está acontecendo, em termos administrativos, em termos gerenciais, ele deixa também um legado muito importante para a política de Patos por um período grande, que é o exemplo de que não se pode eleger para um cargo de tamanha importância, não se pode eleger para conduzir os destinos da maior cidade do Alto Paranaíba e do Noroeste, da maior cidade da nossa região, uma pessoa que não tenha alguns predicados, algumas características que o conduzem a isso. Essa característica ela vai ser marcada na política de Patos por um longo tempo. O eleitor, que é sempre inteligente, que sempre opta pelo lado mais inteligente, ele vai perceber nesse momento de que, olha, agora nós precisamos na prefeitura de alguém que tenha conhecimento de gestão, que tenha um passado de realizações, que tenha um apoio fundamental junto ao governo do Estado e ao governo federal, porque não adianta também nós colocarmos aqui, nós temos aqui um consenso em Patos de Minas, que os gaúchos são bons gestores, até porque chegaram aqui e de uma maneira muito competente revolucionar a agricultura e a pecuária, mas não adianta nós colocarmos à frente da prefeitura um gestor desse se ele não tiver os caminhos junto ao governo do Estado e junto ao governo federal para que nós possamos, através desse contato com os governantes a nível de Estado e a nível federal, obter os recursos, obter as obras, as benfeitorias que nós tantos precisamos. Então, há que ser um conjunto de gestor, de contato político, de pessoas que tenham trânsito em Brasília, que tenham trânsito em Belo Horizonte, junto ao governo do Estado,
para que nós reconduzamos Patos no caminho que toda a população almeja, deseja e precisa. Agora, Oscar, desse grupo que apoiou o prefeito Pedro Lucas, alguns nem moram em Patos de Minas, né? E pelo que a informação que a gente tem vindo muito pouco a Patos. O senhor acha que eles têm responsabilidade também por esse desastre que tem sido essa gestão? Era preciso que nós soubéssemos até que ponto o atual prefeito aceitou a participação desse grupo político, que era composto por diversos ex-prefeitos, por renomados advogados, por pessoas do conhecimento da sociedade. O que nós tínhamos que saber, Maurício, para responder essa pergunta sua, é se o prefeito atual pediu, se o prefeito assimilou o que esse grupo que o conduziu sugeriu, porque se ele aceitou e o grupo não se fez presente, foi uma omissão daqueles que o colocaram lá. Se eles se prontificaram a ajudar o prefeito e o prefeito não quis, a responsabilidade é literalmente do prefeito, porque eram pessoas que tinham um passado de realizações em Patos, tinham um passado que os referendava a indicar uma pessoa que não fosse uma pessoa meramente política, mas que fosse também uma pessoa gestora, como a maioria deles o são. Então, eu penso assim, na sua casa você decide as suas coisas ou quando tem algum problema você chama alguém de fora. Eu penso assim, nós estamos em Patos, moramos aqui, convivemos aqui com as nossas dificuldades, convivemos aqui com as nossas características e com as nossas potencialidades. Aqui em Patos existem pessoas que são muito capazes de direcionar o caminho da nossa cidade, de direcionar não só a nível empresarial, a nível político, educacional. Nós temos pessoas aqui gabaritadas para que nós conduzamos os diversos segmentos de Patos de Minas através de nós mesmos. A ajuda externa, ela é sempre bem-vinda, desde que ela venha no sentido de contribuir e não de impor. Porque, na verdade, quem está aqui no dia a dia é que sabe quais são as nossas principais demandas, é que sabe quais são as nossas principais virtudes, os nossos principais defeitos. Então, eu acho que todos de fora são bem-vindos, desde que venham para nos ajudar a resolver os nossos problemas e não para impor determinadas condições. Tá ok, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o Oscar Faria um pouco mais no nosso programa Opinião Regional. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional, você já sabe, nós conversamos aqui hoje, nesse dia 1º de janeiro de 2016, com o presidente do PMDB de Patos de Minas, Oscar Faria. Oscar, para a gente concluir esse assunto de administração municipal, a gente tem visto aí a prefeitura com atraso com fornecedores, tem fornecedor que não recebe há 8 meses, com atraso com os servidores públicos municipais. O pagamento do 13º está sendo questionado pelo Ministério Público, que foi pego de um recurso que muitos entendem que não poderia ter sido usado. Vai ficar uma situação muito difícil para a próxima gestão. Que avaliação o senhor faz desse momento da Prefeitura de Patos de Minas? Bom, a primeira avaliação que a gente tem que fazer é uma análise de um estudo que foi feito recentemente para avaliar o portal da transparência, a transparência dos governos municipais em todo o país. E é um estudo que dava uma nota 10 a quem estava, aquele prefeito, aquele administrador que estava com todos os dados à disposição da população. E, para nossa surpresa, de uma nota máxima de 10, a Prefeitura de Patos teve uma nota de 2,5, ou seja, nem mesmo a própria Prefeitura, nem mesmo o próprio gestor municipal sabe a real situação da Prefeitura, porque ele trocou o sistema de controle das contas municipais no meio do ano, perderam-se muitos desses números e hoje nós podemos dizer que a Prefeitura faz um voo cego. Então, é muito difícil de nós fazermos uma avaliação do montante da real dificuldade da Prefeitura se nós não temos acesso a esses dados que deveriam, até por força de lei, estar à disposição de toda a população. O que a gente fica sabendo, as informações chegam até nós, é que hoje está em aberto
perto de 50 milhões de reais. Ou seja, a Prefeitura hoje está com déficit, com débito de em torno de 50 milhões de reais. E segundo informações que nós obtivemos através da Câmara Municipal. Não sabemos da veracidade porque nós não temos como acessar as informações da Prefeitura. Evidentemente que nós estamos falando de um orçamento entre 400 e 500 milhões. Se isso hoje é nesse valor e se parece que há uma tendência desse valor subir ainda mais até o final de 2016, o próximo prefeito vai encontrar uma prefeitura numa condição extremamente complicada no sentido da gestão financeira desses recursos, porque nós sabemos que dos recursos arrecadados nós temos alguns valores, alguns percentuais que são predestinados. A folha de pagamento do funcionalismo público em torno de 50%, a educação, a saúde, cada um com um percentual já definido em cima do valor arrecadado para que esse dinheiro seja colocado nesses departamentos, nessas secretarias. E outra coisa que agrava muito é o desenvolvimento econômico de 2016. Se o desenvolvimento econômico de 2016 repetir o 2015 e se a Prefeitura conseguir realizar em 2016 o orçamento que realizou em 2015, esse débito tende a aumentar. E se o ano de 2016, empresarialmente, industrialmente, comercialmente, for pior, piora ainda mais a arrecadação da Prefeitura. Então, são projeções difíceis de serem feitas porque quando nós queremos saber para onde nós vamos, nós temos que saber onde que nós estamos. E hoje nós não sabemos, a verdade é essa. Agora, o primeiro passo seria resolver a questão dos servidores, né, do funcionalismo. Demitir um pouco de contratados, são mais de 1.000 pessoas contratadas, cerca de 1.000 pessoas contratadas. Não dá para ficar com esse tanto de gente lá? Eu também, aí seria inoportuno nós fazermos uma avaliação de fora do número de contratados, se temos que demitir ou se temos que contratar. O que eu acho que o prefeito podia fazer, e fica um apelo do PMDB, o prefeito podia fazer regulamentar as 6 horas do servidor público. Isso depende da caneta dele, né? Porque o que importa numa jornada de trabalho não é a duração dela, é o que é produzido durante o período que o funcionário trabalha. Você veja bem, você aqui, a sua jornada de trabalho é 5 horas, né? Então, não é porque eu vou colocar a sua jornada de trabalho, que legalmente é de 5 horas, que eu vou colocar essa jornada de trabalho de 7 horas, que você vai produzir mais. Eu entendo que há que se respeitar, primeiro, a palavra que foi dada na campanha, no mínimo isso. Respeitar aquela mensagem que ele mandou para o servidor público de que iria regulamentar as 6 horas. E motivar ao funcionalismo público para que nessas 6 horas ele realmente preste o serviço que ele tem competência para prestar, que é um serviço de alta qualidade, de bom atendimento. Ele fazendo isso nas 6 horas, está resolvido o problema do funcionalismo público, está resolvido o problema de quem precisa da prefeitura, porque se ilude quem diz assim, não, eu trabalho 8 horas por dia, por que o funcionalismo público vai trabalhar 6 horas? Volto a dizer, o importante não é o cumprimento da jornada de trabalho. O importante é a dedicação que é dada no período que você trabalha. Pela informação que a gente tem, o servidor recebe, né, o salário dele hoje é para trabalhar 6 horas, porque naquela época ele não teve o reajuste. E temos também que analisar esse acordo que foi feito com o trabalhador lá atrás, quando ele abriu mão de um reajuste em detrimento de uma jornada de trabalho reduzida. Então, evidentemente, que nós temos que ser pragmáticos nessa hora e olharmos o seguinte, o que interessa para o servidor público e o que interessa para a sociedade como um todo. Interessa o servidor público satisfeito, trabalhando com afinco, trabalhando com dedicação, atendendo a população, atendendo as demandas oriundas da prefeitura na maior agilidade de tempo possível, e aí está tudo resolvido. Eu acho que é por aí. Oscar, e a avaliação do PMDB de Patos de Minas com relação a esse ano que passou? A avaliação é extremamente favorável. Foi um ano auspicioso para o PMDB de Patos.
Nós tivemos aqui um encontro regional do PMDB, que nós promovemos lá no Sindicato dos Produtores Rurais. Eu quero até mandar de novo um agradecimento ao Elion Cruvinel, o atual presidente do sindicato, que nos acolheu lá de uma maneira tão generosa, assim como o Romero Queiroz, como toda a diretoria do sindicato, que nos cedeu o espaço do sindicato, do restaurante do Sindicato Rural, para que ali nós pudéssemos fazer nosso encontro. E o PMDB estadual veio aqui todo nos prestigiar, todos os secretários, todos os dirigentes das maiores empresas que estão hoje na direção do PMDB aqui estiveram. Então foi um acontecimento assim de real importância, de significância muito grande para o PMDB de Patos, receber todo aquele leque de autoridades ali. Não só o leque de autoridades, como aquelas 1.000 e poucas pessoas que lá estiveram, até pessoas de outro partido, que nós recebemos lá de braços abertos, mas também os nossos filiados. E esse movimento, essa participação do vice-governador Antônio Andrade, desse comprometimento que ele tem com o filiado, com o PMDBista, Antônio Andrade não deixa, não desampara o PMDBista. Antônio Andrade é uma pessoa que a gente convive há um certo tempo e a cada dia a gente mais se surpreende pelo espírito de solidariedade, de companheirismo e de lealdade dele para com o filiado do PMDB, ele que é presidente do PMDB estadual. Então, em função de toda essa movimentação, em função do resultado da última eleição, quando o Amarildo, nosso candidato, e o Sérgio Vita fizeram uma campanha pautada no equilíbrio, no bom senso, pautado naquilo que era factível de ser feito, de ser realizado, aquilo foi chamando pessoas e hoje nós temos nos quadros do PMDB um número de pré-candidatos a vereadores que certamente vão fazer uma bancada de muita expressão, são pessoas capacitadas para exercerem um mandato de vereador, e aí entra aquilo que nós estamos falando de termos a responsabilidade de indicarmos ao eleitor de Patos pessoas que, se eleitas forem, tenham condições de exercer aquela delegação que é dada através do voto pela população. Então foi um ano realmente muito agradável, foi um ano de realizações, foi um ano em que o PMDB vai se consolidando como a força política do momento, como o partido do momento, como aquela agremiação que tem em seus quadros, que vai indicar à população de Patos de Minas, dentro dos seus quadros, pessoas que tenham condições de realizar aquilo que a população tanto almeja, tanto espera e principalmente tanto merece. Agora, 2016 é um ano eleitoral, né? Como é que vai ser o comportamento do PMDB nesse ano aí? Olha, Maurício, o objetivo do PMDB é fazer uma bancada expressiva de vereadores e assumir a direção da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Esses são os nossos objetivos. E para isso nós vamos trabalhar. Como? Arregimentando mais pessoas para o PMDB, buscando mais candidatos a vereadores, dando apoio a essas pessoas que estão conosco hoje, que estão filiados, que acreditaram nessa proposta do PMDB, abrindo um leque de negociações com outros partidos, porque nós não temos a utopia e nem o orgulho de dizer somos nós. Não, nós precisamos abrir esse leque, até porque eu sou daquelas pessoas que entendo que quanto mais você escuta, menos você erra. Então, é sair em busca de novas pessoas, de novos colaboradores. Eles continuam chegando, mas nós vamos fazer isso de uma maneira mais forte, de uma maneira mais concreta, a partir agora do ano de 2016, e contamos, né, com esse apoio vindo do governo estadual, através do governador Fernando Pimentel, através do vice-governador Antônio Andrade, no sentido de consolidarmos uma posição para que possamos, em outubro, estarmos prontos para disputarmos e ganharmos a eleição em Patos de Minas. Agora, qual que é a proposta, Oscar? A gente viu que o PMDB conseguiu trazer para o PMDB um número expressivo, né, de pessoas que poderão se candidatar nas próximas eleições, né? Qual foi a proposta do partido? Como é que foi a conversa do partido com essas pessoas que convenceram elas a vir para o PMDB? Primeiro, a transparência. A primeira coisa é a transparência. Olha, a nossa proposta é essa, nós vamos trabalhar dessa forma. Estão vindo
os candidatos tais, os pré-candidatos tais estão aqui conosco. E eu até dizia, Maurício, num determinado momento, eu andava com a lista dos nossos pré-candidatos a vereador no bolso. E num dia, num lanche que a gente faz à tarde aqui num determinado estabelecimento, onde também se encontram alguns agentes políticos, estava lá um ex-prefeito, ex-deputado estadual, irmã de ex-prefeito, e eu peguei ele me perguntando como é que está a sua lista de candidatos a vereador. Você vai dar conta de ter ao menos uns 5 candidatos? Eu tirei a lista com 20 e tantos nomes e mostrei a lista para ele. E assim que ele viu a lista e saiu, um amigo nosso, também empresário aqui da construção civil, disse: oh, mas você é maluco, você está mostrando a lista dos seus pré-candidatos para ele, eles vão fazer uma carga violenta em cima desses pré-candidatos e vão tirar esses candidatos lá do PMDB. Eu digo, olha, se eles realmente fizerem a pressão e o candidato for para o partido deles, vai com Deus e que seja feliz lá, porque aqui fica quem acredita no que nós estamos falando. Então, nós não precisamos de esconder quem são os candidatos que estão filiados conosco, porque nós temos convicção que essas pessoas vieram porque acreditaram numa proposta, porque visualizaram no PMDB o partido do momento, porque visualizaram no PMDB uma questão de respeito, uma questão de comprometimento, e essas pessoas estão aí e passou esse período todo e todos eles continuam aqui conosco, o que nos enche de orgulho e de responsabilidade em cumprir com eles tudo aquilo que nós conversamos quando da filiação deles, quando da vinda deles, para que amanhã nós possamos estar lado a lado, felizes, confiantes de que recebemos o melhor e fizemos o que devíamos ter feito. Tá ok. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui o nosso presidente, Oscar Faria, por estar participando aqui do Opinião Regional. Desejo um feliz 2016, Oscar, e deixar o espaço aberto para você felicitar aí as pessoas do seu convívio, né? Os patenses aí desejam 2016 melhor. Quando a gente deseja no âmbito geral, né? Nós entendemos que esse final de ano é sempre um motivo muito bacana, porque a gente rejuvenesce as nossas promessas, os nossos compromissos e agradece o que realizamos. Eu queria dedicar um abraço fraternal a todos os patenses, em especial aos meus familiares, aos meus companheiros dessa casa, aos meus amigos dessa casa, aos nossos adversários políticos, que nós tenhamos em 2016 um 2016 de saúde e de felicidades. Eu entendo que você, estando com saúde e estando feliz, a gente consegue levar. E dizer que nós continuamos aqui, não só no PMDB, mas também na NTV, de braços abertos, de coração aberto, no sentido de não só desejar, mas que na medida do possível nós possamos também levar à população, levar ao ambiente político um momento de tranquilidade, de paz, de trabalho, de dedicação e principalmente de comprometimento. Um feliz 2016 a todos. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Quero deixar aqui o meu abraço a todos também, desejar um ano de 2016 de muita paz, de muita saúde, de muito dinheiro no bolso. Um abraço e até a próxima sexta-feira.